Olá, galerinha aí do sétimo ano. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho de regionalização e das formas de regionalização do nosso país. Então, a gente viu o que é regionalização, né? Que é você pegar uma área e dividir em regiões. Vocês já viram para que se regionaliza um espaço, né? Que é para organizar aquele espaço, para estudar aquele espaço, né? Para ficar mais fácil a organização e o estudo daquele determinado lugar. É basicamente isso, dentre várias outras coisas. E o Brasil tem apenas uma forma de regionalizar um lugar? Não. Há várias formas de diferentes de regionalizar um espaço, né? Porque cada regionalização, ela tem algumas características, ela segue alguns critérios. Então, eu posso regionalizar um lugar pelos critérios físicos, eu posso regionalizar um lugar pelos critérios naturais, posso regionalizar pela cultura, eu posso regionalizar de acordo com a política, eu posso regionalizar de acordo com o nível de desenvolvimento de cada região, posso regionalizar como rico e pobre, e desenvolvido, subdesenvolvido. Então, há várias formas de regionalizar um espaço, ok? E nós vamos relembrar aqui nesse vídeo algumas formas de regionalizar o nosso espaço brasileiro, nosso país, ok? Primeiro, qual que é o conceito de região? Região entende-se uma porção territorial que apresenta características que lhe permita uma individualidade em comparação a outra porção espacial, ou seja, né, ela tem alguma característica diferente da outra, né? Se comparar das duas, uma área e outra, essa daqui tem uma característica específica, ok? São os critérios adotados aí, podendo ser considerado elementos de origem natural, como relevo, clima e hidrografia, bem como aspectos socioeconômicos e culturais. Foi o que eu falei para vocês. A divisão regional segundo o IBGE. Então vamos lá, a primeira divisão do Brasil, que é a que vocês mais conhecem, né? A mais utilizada aí, e é a oficial, né? Quer dizer que as outras existem, porém a divisão oficial adotada pelo IBGE é essa, né? O complexo de divisão regional, são as 5 regiões. Então, essa divisão, ela foi criada lá em 1942 pelo IBGE, que foi a primeira divisão, não é essa atual, porém ela sofreu alterações, como eu já mostrei para vocês ao longo também dos nossos estudos. A primeira divisão aconteceu lá em 1942, só que tinha uma configuração diferente dessa de hoje. Por exemplo, o estado de Goiás era bem maior, né? Depois, né, consequentemente, foi feito por características diferentes a divisão entre Goiás e Tocantins. Não existia Tocantins em 1942. Foi feita a divisão e Tocantins se tornou um estado e Goiás diminuiu seu tamanho. Essa é uma das mudanças aí que foram feitas, né, ao longo dos anos, mas houve outras mudanças também na configuração aí regional, ok? Então, essa é a divisão regional do Brasil oficial nos dias de hoje, tá? Então, a gente tem aí a região norte, né, que seria toda essa área em verde. Essa é a região norte, né, que possui os estados de Tocantins, Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Então, esses são os estados da região norte do Brasil. Lembrando que essa divisão, os nomes, segue aquela orientação, né, da Rosa dos Ventos. Então, de acordo com a Rosa dos Ventos, aqui é norte, aqui é sul, aqui é leste e aqui é oeste. Então, a mesma nomenclatura, né, há aí na divisão por regiões também do nosso Brasil. Ok? Então, essa é a região norte, né, está em cima. Aqui, nós temos a região, aqui em amarelo nós temos a região nordeste, ok? A região nordeste, que é a região que mais, não é a maior, mas é a que possui mais estados, né? Aqui nessa região nós temos o estado do Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, ok? Ao todo são 9 estados que compõem a região Nordeste, ok? Então, aí essa parte amarela, região Nordeste. Nós temos também essa parte aqui, né, que está em bege, que é a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste,
que está localizada o nosso estado de Goiás. E está localizado também o Distrito Federal, né, que é a capital do Brasil, que é Brasília, ok? O Distrito Federal. Então, é composto por 3 estados: Mato Grosso do Sul e Goiás. Aí nós temos aí a região sudeste, né? A região sudeste é essa área aí, né, rosa, com os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. É uma das áreas, vocês vão ver em outro mapa agora, mais desenvolvidas, mais industrializadas, justamente pela formação do Brasil, né? Que de acordo com a formação do Brasil, nós vimos que os portugueses primeiro se instalaram nessas áreas aqui, né? Então, consequentemente, essas áreas aqui, elas se desenvolveram mais rápido, com um destaque aqui para São Paulo, ok? Então vamos lá. E nós temos também a região sul, que é essa região de baixo aí, né? A região que possui 3 estados também, igual a região centro-oeste: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então essa divisão aí foi a divisão oficial do Brasil. São as 5 regiões, ok? Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Essa é uma forma de regionalizar o nosso país e a forma oficial, ok? Então, nós temos outra forma de regionalizar também, não oficial, porém estudada, que é a divisão dos complexos regionais. Essa divisão, ela adota outro tipo de critério, né? A divisão anterior adota critérios políticos, critérios de ordem física, natural. Já essa, ela adota critérios diferentes, critérios de desenvolvimento de cada área, né? É uma divisão feita pelo geógrafo Pedro Geiger, né? E ela não é oficial, e ela divide o Brasil em 3 áreas, que é a área Amazônia, a área Nordeste e a área Centro-Sul. E a divisão, vocês vão ver que é bem diferente da divisão regional, tá? Qual que é o objetivo, né? É retratar as disparidades socioeconômicas, a economia de cada território nacional. Então, cada uma daquelas divisões possui uma característica diferente da outra. É uma divisão que reconhece 3 grandes porções bastante diferenciadas uma da outra, em seus aspectos naturais, sociais e principalmente, né, o destaque aí seria o critério econômico, ok? Vamos lá ao mapa desse tipo de regionalização dos complexos regionais. Então, vamos lá. Então, essa área em roxo aqui, né, é a área Nordeste, que tem um nível de industrialização, de economia diferente dos demais, que nós já vamos ver ali as características. Nós temos essa área em verde, que corresponde à divisão Amazônia, e nós temos essa parte aí, né, amarelinha, que corresponde à divisão Centro-Sul, ok? Esse daqui, diferente do outro, né, é dividido em 3 regiões, o outro era em 5, ok? Então, vamos lá. E nós temos outros tipos de divisão também, que é uma divisão feita pelo geógrafo Milton Santos, em 1999. Essa divisão, que também é chamada, né, de 4 Brasis, divide o Brasil em 4 espaços, em 4 áreas diferentes, né? E o principal critério utilizado aí é o nível tecnológico, o nível de desenvolvimento tecnológico de cada região, ok? Então, nessa divisão aqui chamada de 4 Brasis, feita por Milton Santos, nós temos 4 regiões. Nós temos a região concentrada, que seria a região mais desenvolvida. Nós temos a região centro-oeste, né, que ela é a mesma da configuração do divisão pelo IBGE, porém aumenta aí o estado de Tocantins, né, que não está aí na região centro-oeste, considerado nos complexos regionais. E nós temos a região Nordeste, que também é muito parecida, né, com a outra região. E nós temos também a região amazônica, ok? A região amazônica, que é toda essa área aqui. Então, essa é a divisão aí segundo o olhar do geógrafo Milton Santos. Vamos ver os critérios adotados. Olha, o geógrafo Milton Santos, ele adotou essa proposta de regionalização que eu mostrei anteriormente para vocês, que é essa daqui, que foi chamada de os 4 Brasis. O que ele levou
em conta quais foram os critérios, né? Quais são as características? É a quantidade de recursos tecnológicos avançados, então cada área daquela tem um recurso tecnológico diferente da outra, o número de atividades econômicas modernas, né, mais tecnológicas nas áreas financeira, comercial, de serviço, industrial e agropecuária. Então, cada uma daquelas 4 divisões lá possui um nível avançado diferente, né? Algumas mais avançadas, outras mais atrasadas, algumas mais tecnológicas, outras menos, né? A região concentrada, ela tem uma densa forma de relações, né, em relação dos elevados índices de urbanização e muito padrão, em resumo das empresas, as partes das famílias, o centro das tomadas de decisões. Então, é aquela região lá, região concentrada, né, tem aquelas regiões mais desenvolvidas, justamente por uma questão de urbanização, são cidades que foram urbanizadas primeiro, consequentemente, foram desenvolvidas primeiro, né, foram industrializadas primeiro, então elas têm um nível tecnológico, um nível de desenvolvimento maior do que as demais, né? Aí a gente tem um grande exemplo de uma região concentrada que é a cidade, uma vista da cidade panorâmica de São Paulo, tá? Então são cidades aí com elevados níveis de urbanização e tecnologia. Nós temos a região centro-oeste, né, que é integrada aí à nossa região, é a nossa região, que tem presente algumas características de modernização, principalmente na agropecuária, né, e produção de mercadorias agrícolas destinadas à exportação. Então, a gente tem uma tecnologia mecânica mais voltada para a agropecuária, diferente da região concentrada, que tem uma tecnologia, uma modernização mais voltada para a industrialização, né, de grandes produtos aí, ok? Então, vamos lá. Nós temos a área, a divisão Amazônia, que é uma região de pequena densidade populacional, ou seja, tem poucos habitantes e também poucos recursos tecnológicos, né? A gente tem uma grande área lá florestada, que é a floresta amazônica, que também, né, o nível de desenvolvimento lá é pouco. É a área que mais está presente aí a população indígena, que é uma população menos tecnológica, né? São raras as áreas reservas de agricultura mecanizada, né, na região Amazônia, né? A agricultura que tem lá é uma agricultura mais familiar, sem utilização aí de mecanização, ok? E nós temos a região Nordeste, que é a última forma aí de divisão, que é a mais antiga de povoamento do Brasil, ou seja, a que foi primeiro povoada, de modo geral, sempre teve precária circulação de pessoas, produtos, informações e dinheiros, em razão da agricultura pouco intensiva e da urbanização irregular. Essa agricultura, que não acontece lá, né, é devido às características naturais. Então, como é uma área de solo árido, de solo muito seco, de clima muito quente e com pouca frequência de chuva, não é uma área propícia, né, para a agricultura. Então, não tem, consequentemente, é, a agricultura mecanizada lá, ok? Porque lá não tem agricultura. A urbanização também lá é muito irregular. A prática de atividades modernas e o uso de recursos tecnológicos avançados ocorrem apenas em determinadas áreas da região. Então, é uma área aí bem menos tecnológica do que a região sudeste, por exemplo, né? E do que a região centro-oeste, ok? É, Aí nós temos um planejamento regional, né? A cidade de São Paulo, que é um exemplo de urbanização intensa, a colheita mecanizada aí no estado de Mato Grosso, né? Muito parecida com o que a gente observa aqui também no estado de Goiás, né? O que nos torna diferente aí das outras regiões. Pessoal, é isso. Então, são as 3 formas de regionalização que nós estudamos, que eu queria passar para vocês. Então, a divisão regional, né, que é a divisão oficial do Brasil, imposta aí pelo IBGE, que adota critérios naturais e físicos. A divisão das regiões geoeconômicas, né, que analisa, além das características físicas, o nível de desenvolvimento econômico de cada região. E nós temos a divisão 4 Brasis, feita aí por Milton Santos, e que observa os critérios aí de industrialização, de informação, de informatização, de mecanização, né, de desenvolvimento tecnológico de cada uma das 4 áreas, ok?
Então, essa foi a aula, espero que tenha ficado clara aí as informações repassadas. Qualquer dúvida, anota aí para estar esclarecendo lá no plantão de dúvidas, ok? Tchau, tchau!